Fala galera, estou gravando esse vídeo aqui, os grupos aí, para dar uma conversada sobre cabo USB. Por que tanta gente tem dificuldade com cabo USB ao conectar no seu volante? Porque alguns cabos funcionam, outros não funcionam. Aqui eu tenho dois espirais, cabo normal. Qual é a função de um USB Hub nesse sentido? Seja ele com alimentação ou sem alimentação. Por que um USB Hub funciona, por que o outro não funciona? Enfim, né? Eu desenvolvi essa placa aqui. E eu estou com um atraso na entrega dela exatamente porque eu estou enfrentando esse problema. Eu estava tendo muito problema com esse cabo espiral meu aqui. E aí pesquisei muito e entendi a fundo qual que é o problema. Eu quero compartilhar aqui com vocês porque muita gente pode estar enfrentando e a solução não é tão difícil assim, a partir do momento que você entenda qual que é a dificuldade. Essa plaquinha, assim como outros volantes, né, que tenham Nexion encaixados e tudo mais, ela tem um USB Hub, né, dentro da placa. Então eu entro com uma entrada USB, eu tenho 4 entradas disponíveis, 2 vão para o chip principal da placa e 2 ficam disponíveis para a pessoa utilizar, seja com tela e tudo mais. Acontece que esse chip USB Hub, ele requisita do computador uma conexão USB High Speed, 480 MB por segundo. E a partir do momento que o Windows tenta conversar com a placa e a placa fala, ó, eu funciono com High Speed, eles fazem um handshake. E se esse handshake for bem sucedido, a placa funciona. Se ele não for bem sucedido, ela deixa de funcionar. O que causaria essa falta de sucessão no handshake, né? Muitos motivos, mas o principal é a questão do cabo, né? O cabo, por ele ser espiral, por ele ser grande, conexões de alta velocidade não funcionam. Mas significa que o cabo é uma porcaria? Não. Significa que ao invés de ele funcionar com high speed, ele pode funcionar em full speed. E é o que muitas vezes o hub acaba funcionando. O hub ele se conecta high speed no computador, mas ele funciona full speed, ele fornece full speed para as outras placas. Então eu vou exemplificar aqui para vocês para ficar bem claro, né? Essa minha placa, se eu tento conectá-la direto, aqui são dois conectores tipo C, eu deixei só para ficar mais fácil. Se eu tento conectá-la direto, ó, eu vou sempre utilizar essa porta do computador. Se eu tento conectá-la direto, ela liga, só que no computador não reconhece. Dispositivo não conectado. Mas observe, se eu conecto o USB Hub primeiro, o USB Hub não tem alimentação externa, então isso não é uma questão de tensão caindo, tá? É um USB Hub normal. E eu conecto a placa, né? Ligo a portinha aqui, conecto a placa. Ela foi reconhecida na hora. Mas por quê, né? A gente aumentou o número de conexões, aumentou a distância, a queda de energia está maior. Por quê? Porque quando a gente tentou conectar direto, o Windows tentou fazer uma conexão em high speed e foi mal sucedida. Seja pelo cabo, seja pelas soldas mal feitas. O USB é um par diferencial, então se o cabo tem tamanho diferente, a comunicação fica fraca. Tem muita coisa por trás quando é em alta velocidade. Já o USB Hub, ele obriga o USB a conectar em full speed, porque a porta aqui é só full speed. E full speed, que é 12 megabytes por segundo, o cabo não é um problema, porque não é uma velocidade tão alta. Porém, full speed não é um problema para essas placas e não é um problema para a maioria dos volantes. Se eu pego esses volantes prontos, a maioria deles utilizam chips em full speed, então isso não é um problema. Aí agora, para exemplificar, que eu fiz um outro cabo, um cabo mais grosso, mais robusto. Eu tinha certeza que ele não ia funcionar e, por incrível que pareça, ele funciona em high speed. Então, se eu pego esse cabo aqui e conecto ele na minha placa, meio chato de conectar, foi reconhecido na hora. Por quê? Porque é um cabo mais robusto, é um cabo mais grosso, provavelmente ele tem blindagem. E ele, por ser assim, ele permitiu uma conexão high speed. Não foi necessário passar por um full speed. Então, se eu tenho um cabo dando problema se eu tenho um cabo conectado direto dando problema o tempo inteiro, estou perdido? Não, você pode usar um USB Hub 1.1 ou você pode usar esses isoladores USB. Por que o isolador USB normalmente salva muito projeto por aí? Porque, por meio dessa chavinha aqui, você obriga o USB
funcionar em full speed ou em low speed. Normalmente você troca isso, se é full speed ou low speed, mas nunca em high speed. Então eu já vi muito projeto de volante aí que só funcionou depois que o cara instalou uma dessa. Por quê? Porque ao invés do computador tentar se comunicar via high speed, ele se comunica via full speed, né? E o Windows, Linux talvez, alguns, mas o Windows não permite você desbloquear isso aí. Se o computador tenta conversar em high speed e falha, ele dá o erro. Não tem como high speed falhou, conecta em full speed. Seria muito bom, mas não tem como. Assim, a partir do momento que o high speed, o handshake não funciona, ele fala que o dispositivo está com problema e acabou. E aqui eu tenho um exemplo aqui de um cabo HDMI, que é um cabo, deixa eu ver se dá para mostrar aí. Escrito nele aqui, eu preciso só achar. Aqui, ó, um cabo. Tá escrito foco. Aí, ó, High Speed Cable. Um cabo de alta velocidade, cabo HDMI. Carregar a imagem. E para vocês terem uma ideia, o que é um cabo de alta velocidade bem feito, né? Ele tem blindagem externa e os pares diferenciais, eles são trançados e cada par diferencial tem sua blindagem. E só dessa forma você consegue garantir uma comunicação em alta velocidade com perfeição. Então, se o teu cabo espiral não está funcionando para uma placa que requira high speed, você necessariamente precisa usar um isolador ou um USB hub que traga full speed nas portas. Normalmente é um USB hub, por mais que esse aqui é 3.0, ele é um USB hub meio vagabundo. Então ele não é 3.0 no final das contas, ele é um 3.0 disfarçado e ele traz essa conexão que ele força aqui é só full speed. Normalmente são USBs hubs 1.1, 2.0 já traz o high speed. Mas para essas placas nunca é problema isso. Essa falta de velocidade só atrapalha em transferência de arquivos muito grandes, né? Ou você precisa fazer um cabo USB de muita qualidade, que no caso esse aqui já tem qualidade, esse tem blindagem, ele tem tudo, então funciona. Mas um cabo, por exemplo, esse basicão que eu usava aqui, difícil. Não à toa eu usei muito tempo ele, porque eu sempre usei nesse hub aqui, aí nunca me deu problema. Beleza? Qualquer dúvida aí, dá um toque.